Ela vale mais do que você jamais valerá, disse o vampiro alfa, sua voz um trovão baixo que parecia sacudir as próprias pedras da mansão em ruínas. Ele não estava olhando para a escritura das terras, nem para o baú de ouro que Lord Valério empurrara tão desesperadamente sobre a mesa de carvalho marcada. Seus olhos, antigos e penetrantes como cacos de obsidiana, estavam fixos na garota encolhida atrás do pai, aquela que Valério oferecera como a última e mais patética parte de seu legado decadente. Espere, antes que a próxima revelação se desdobre. Se este mistério já o cativou, conte-nos de onde você está acompanhando esta história. Para garantir que você não perca alianças inesperadas ou poderes despertados, inscreva-se e junte-se ao nosso círculo. O jogo está prestes a mudar. Agora, de volta à cena. A garota, Elara, estremeceu como se o olhar do vampiro fosse um golpe físico. A chuva açoitava as janelas altas e sujas do escritório, cada rajada de vento um uivo lamentoso que ecoava a decadência da casa de Valério. As tapeçárias estavam desbotadas, a prata manchada, e o próprio Lorde parecia uma versão oca do homem orgulhoso que um dia fora. O desespero o envolvia como uma mortalha barata. «Meu senhor, Caelen», começou Valérius, com a voz rouca e desesperada. «Ela é de boa linhagem, saudável, obediente, um pequeno preço para saldar a totalidade da minha dívida com seus associados». Ele gesticulou vagamente, como se a palavra vampiro fosse grosseira demais para sua língua, mesmo quando se tratava de seu mestre indiscutível. Caelen levantou-se da cadeira. Era assustadoramente alto, vestido com a moda severa e sombria de uma era passada, mas movia-se com uma graça fluida que era inteiramente moderna e predatória. Ele não deslizava, fluía pela sala, as sombras parecendo se aprofundarem em seu rastro. Parou diante de Lord Valérius, que instintivamente deu um passo para trás, deixando Elara exposta. Sua dívida não é com meus associados, Valério, corrigiu Caelen com a voz perigosamente suave. É comigo. Eles eram apenas os cobradores. E você ousa me oferecer esta criança como pagamento por uma fortuna que esbanjou em prazeres fugazes? Ele circulou Elara lentamente, com um olhar analítico e intenso. Ela prendeu a respiração, o coração martelando contra as costelas como um pássaro encurralado. Ela sentia nele o cheiro frio e limpo da noite e da pedra antiga, um cheiro que prometia eternidade e sepultura. Você a vê como um objeto, uma moeda a ser gasta. Essa é a sua falha. Ele finalmente olhou para Valério, com um brilho de profundo desprezo nos olhos escuros. Você está dispensado. Leve seu ouro e seus papéis inúteis. Sua dívida está transferida. Valério olhou fixamente, perplexo. Transferido? Para quem? A ela, disse Caelen, inclinando a cabeça em direção a Elara. Ela agora é responsável pela dívida que o senhor me devia. E o senhor, meu caro senhor, está em dívida com ela. Uma dívida que o senhor jamais poderá pagar. Ele fez um gesto de desdém. Vá embora. Sua presença me ofende. Duas figuras se destacaram das sombras perto da porta, suas formas tão silenciosas e imponentes quanto os de Caelen. Elas ladeavam Lord Valérius, com intenções claras. O pânico brilhou nos olhos do Lorde. Ele olhou para a filha com uma súplica silenciosa nos lábios, mas ela não conseguia encará-lo. Ela encarava o vampiro, um turbilhão de terror e uma curiosidade estranha e incipiente a invadindo. Seu pai foi escoltado para fora, seus protestos abafados engolidos pela tempestade. A pesada porta do escritório se fechou com um clique, deixando Elara sozinha, com a criatura que acabara de comprar sua vida, ou talvez sua alma, por um preço que ele considerava seu pai, indigno de sequer compreender. Você está com medo, afirmou Caelen. Não era uma pergunta. Elara recuperou a voz, embora fosse pouco mais que um suspiro. Não deveria?
O medo é uma resposta razoável ao desconhecido, admitiu ele, aproximando-se da lareira, onde algumas toras miseráveis chiavam e estalavam. Mas é um péssimo guia. Seu pai acreditava que estava vendendo você para a servidão, ou pior, um brinquedo para um monstro. Seus lábios se curvaram em um sorriso sem graça, mas sem ternura. Ele era, como em todas as coisas, um tolo. Então, o que você quer comigo? Ela perguntou, apertando seu chale fino com mais força em volta dos ombros. Eu quero o que está no seu sangue, Elara, disse ele, virando-se para encará-la de frente. A luz do fogo lançava sombras bruxulhantes sobre suas feições esculpidas, fazendo-o parecer antigo e atemporal. Um legado que seu pai era ignorante demais para reconhecer, e sua mãe tinha medo demais para abraçar. Ele tentou trocá-la por riqueza. Eu a tomei para evitar que fosse tomada como uma arma. As palavras não faziam sentido. Uma arma? Ela era a filha esquecida, a menina quieta que passava os dias na biblioteca abandonada da mansão. Sua única fuga era a tinta desbotada das histórias de outras pessoas. Eu não entendo. Você vai, prometeu Cailan. Existem forças neste mundo mais antigas que nações e mais famintas que lobos. Um grupo de bruxas, praticantes de uma arte sombria e perversa, busca há gerações a última filha da casa de Espero, a casa da sua mãe. Elara prendeu a respiração. Sua mãe, que morrera quando ela era criança, era um fantasma em sua memória. Uma mulher de tristeza silenciosa, que parecia estar sempre observando as sombras. Meu nome é Valérius, um nome que sua mãe adotou para esconder, retrucou Cailan. Mas o sangue não mente, ele canta, e o seu canta uma canção que eles vêm caçando há séculos. Uma canção que pode liberar um poder grande o suficiente para rasgar o véu entre este mundo e o próximo. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se acalmar. Seu pai, em sua infinita estupidez, contraiu dívidas não só comigo, mas com eles. Quando não pôde pagar, deram a ele uma alternativa. Encontre a garota com o sangue Espero, e tudo seria perdoado. Ele não tinha ideia de que estava oferecendo a própria filha até que bateram à sua porta. E então, ele trouxe você até mim, na esperança de jogar um monstro contra o outro. Era demais. Um coven, uma linhagem oculta, um poder em seu sangue. Parecia um dos contos góticos que ela lia para passar as horas solitárias. No entanto, a sinceridade enervante no olhar de Cailan a mantinha presa ao chão. Por que você, ela finalmente conseguiu dizer, por que você me protegeria deles? Porque a vitória deles significaria o caos para todos, inclusive para mim, disse ele simplesmente. Sou uma criatura de ordem, Elara. Eles são agentes da entropia. E porque minha linhagem tem contas antigas a acertar com a deles. Ele gesticulou em direção à porta. Minha carruagem está esperando. Sua vida nesta casa de fantasmas acabou. Uma nova está prestes a começar. Será mais perigosa do que você imagina, mas será a sua. Esta era a proposta dele. Não um pedido, mas uma declaração de fato. Ela iria com ele para um mundo de monstros e magia que ela desconhecia. A alternativa, no entanto, era ser deixada à mercê das bruxas que haviam aterrorizado sua mãe a ponto de fazê-la se esconder, ou permanecer nas ruínas de uma casa com um pai que acabara de tentar vendê-la. Ela olhou para Cailan, para seu rosto imaculado e para seus olhos que continham a sabedoria de 1000 noites. Ele era um monstro, sim, mas era um monstro que a olhara e vira valor. Seu pai a olhara e vira uma mercadoria. Lentamente, ela assentiu. Eu irei com você. A jornada até os domínios de Cailan foi um borrão de escuridão tempestuosa e o bater rítmico de cascos. A carruagem era uma extensão de seu dono, impossivelmente escura, silenciosa e isolada do mundo exterior. Elara sentou-se à sua frente, o espaço entre eles carregado de uma tensão que era mais do que apenas medo. Era espanto, uma recalibração aterrorizante de toda a sua realidade. Quando finalmente chegaram, o castelo dele não era a caricatura recortada e monstruosa dos romances dela.
Erguia-se da encosta da montanha como uma extensão natural da pedra, uma fortaleza de torres elegantes e muralhas imponentes que pareciam raspar as nuvens. Era formidável, certamente, mas possuía uma beleza severa e de tirar o fôlego. Por dentro era um labirinto de pedra e sombra, mas também impecavelmente conservado. Pisos polidos refletiam a luz fria de globos encantados que flutuavam perto dos tetos altos e abalbedados. O ar estava parado e frio, perfumado com papel velho, cera de abelha e algo mais, algo metálico e antigo. Kallen a conduziu não a uma masmorra ou a uma gaiola dourada como um quarto, mas a uma biblioteca que a deixou sem fôlego. Era uma catedral de conhecimento, com círculos concêntricos de prateleiras que se erguiam a 3 andares de altura, repletas de incontáveis volumes encadernados em couro e pergaminho. Um magnífico planetário de prata e latão erguia-se no centro da sala, com suas esferas celestes girando em uma dança lenta e silenciosa. Seus ancestrais, as bruxas de Espero, eram tanto eruditas quanto manejadoras de magia, explicou Kallen, sua voz ecoando suavemente pelo vasto espaço. Eles entendiam que poder sem conhecimento é um incêndio. O Coven que os caça se esqueceu disso. Eles buscam apenas o fogo. Pelas semanas seguintes, a biblioteca tornou-se o mundo de Elara. Sob a tutela de Kallen, iniciou-se uma parceria estranha e exigente. Ele era um professor paciente, porém rigoroso. Ele a guiou pela história de sua linhagem, exposta em textos escritos em uma língua que lhe soava estranhamente familiar. Ela aprendeu que as bruxas de Espero não eram malignas, mas guardiões do equilíbrio, cuja magia estava ligada à força vital da própria terra. O poder que o Coven rebelde buscava era a chave para uma prisão ancestral, um lugar onde uma entidade cataclísmica havia sido selada pelos esforços combinados das bruxas de Espero e do ancestral vampírico de Kylan. Elara era a chave. Seu sangue, quando voluntariamente oferecido para abrir o lacre da prisão, poderia abri-la. Ela começou a mudar. A garota tímida e medrosa da mansão em ruínas estava lentamente sendo substituída por outra pessoa. Quanto mais aprendia sobre sua herança, mais uma força silenciosa crescia dentro dela. Ela não era apenas um objeto a ser trocado ou uma arma a ser tomada. Ela era a herdeira de um dever sagrado. Kylan também mudou, ou talvez estivesse simplesmente começando a enxergar além da fachada monstruosa. Ele não era cruel. Era severo, disciplinado e possuía uma solidão tão profunda que parecia emanar dele como um resfriado físico. Ele a observava com uma intensidade que não era mais apenas analítica. Viu nela a centelha dos ancestrais, a inteligência e o poder incipiente, e um respeito relutante começou a surgir em seus olhos ancestrais. "Você aprende rápido", ele comentou uma noite, enquanto ela traduzia com sucesso uma passagem difícil de um grimório de Espero. "Você é um bom professor", respondeu ela, sem tirar os olhos da página. "E eu sou uma aluna desesperada." "O desespero pode ser um catalisador", refletiu ele, "ou pode ser um caminho para a ruína." Ele destruiu seu pai. A menção ao pai lhe causou um pequeno arrepio, uma dor fantasmagórica de uma traição ainda muito recente. "Não fale dele." "Precisamos", disse Kylan, com a voz firme. "Ele é uma ponta solta, uma fraqueza que o Coven tentará explorar." Elara ergueu os olhos com a testa franzida. "Deixe-o ir, ele não significa nada para mim agora." "Ele é seu pai", afirmou Kylan. "Esse vínculo, por mais maculado que seja, é um fio que eles podem puxar. Ele permanece na mansão, é terra de Espero. Os ecos da magia da sua família são mais fortes lá. O Coven não a terá abandonado." Nem a ele. Um pavor frio a invadiu. Ela estava tão consumida pela nova realidade que havia deixado de lado todos os pensamentos sobre sua antiga vida. A mansão, com seus fantasmas e sua miséria, era um lugar que ela nunca mais queria ver. Seu treinamento se intensificou. Kaelen começou a lhe ensinar não apenas a teoria, mas também a prática.
Ele lhe mostrou como sentir a magia dentro de si, um zumbido suave e cálido que ressoava com as pedras do castelo e a floresta ancestral além de seus muros. Era algo selvagem e indomável, e suas primeiras tentativas de controlá-lo foram desajeitadas e caóticas. Um pensamento podia fazer as velas do quarto brilharem violentamente ou derrubar uma pilha de livros de uma prateleira alta. Concentre-se, Kaelen ordenava, sua voz uma âncora firme em sua confusão. O poder não é uma torrente, é um rio. Você não o comanda, você guia seu fluxo. Durante uma dessas sessões, ele ficou atrás dela, suas mãos frias guiando-as dela enquanto ela tentava levitar uma pequena pedra polida. Sua proximidade a distraía, a força de sua presença, os séculos de vida e morte que ele carregava eram avassaladores. Frustrada, ela sentiu seu controle se esvair. A magia dentro dela, em vez de erguer a pedra, a atacou. Uma onda de força invisível irrompeu dela, estilhaçando uma janela próxima e espalhando cacos de vidro pelo chão. Elara ofegou, horrorizada com a explosão descontrolada. Mas a explosão não atingira apenas a janela, também a porta. Das sombras do salão, uma figura cambaleou para a frente, segurando uma longa faca de prata de aparência perversa. Era um homem, seu rosto uma máscara de raiva, seus olhos brilhando com uma luz verde fraca e sobrenatural. Ele era um caçador, mas sua mente não lhe pertencia. Ele era um fantoche do Coven. Antes que Elara pudesse gritar, um segundo caçador surgiu do outro lado da porta, mirando em Kaelen. O vampiro se moveu com uma velocidade inacreditável, um burrão negro que interceptou o atacante. Houve um estalo nauseante de osso quando Kaelen o desarmou. Mas o primeiro caçador havia se recuperado. Ele investiu não contra o vampiro, mas contra Elara. Ela era o prêmio, ela era o alvo. Kaelen estava ocupado, de costas para ela, lidando com o segundo intruso. Não havia tempo. Elara ergueu as mãos, um gesto desesperado e instintivo de defesa. Ela gritou e, desta vez, a magia respondeu ao seu chamado. Não foi uma onda de força, foi um escudo, uma parede cintilante de luz esmeralda que rompeu ao redor dela no momento em que a lâmina da caçadora desceu. A faca de prata atingiu a barreira e se dissolveu em pó, o metal encantado desfeito pela magia pura e crua de sua linhagem. O próprio caçador foi jogado para trás, seu corpo batendo contra a parede oposta, a luz verde em seus olhos apagada. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Elara. Kaelen havia despachado a outra caçadora e agora a observava, com os olhos escuros arregalados, demonstrando algo que ela nunca vira antes: espanto. O escudo brilhante ao seu redor desapareceu. Ela olhou para as mãos, tremendo. Ela tinha feito aquilo. Ela tinha se defendido. Entendo, disse Kaelen, num sussurro baixo. Seu poder está mais desperto do que eu pensava. O ataque mudou tudo. A ameaça não era mais um conceito distante discutido em livros antigos, era real e havia rompido as muralhas do santuário. O Coven estava ficando mais ousado. Eles usaram o seu pai, disse Kaelen mais tarde, após os corpos dos caçadores terem sido eliminados. Ele havia examinado os resquícios de suas mentes antes que desaparecessem completamente. Prometeram-lhe riqueza, perdão, o retorno à sua antiga glória. Tudo o que ele precisava era informá-lo sobre quaisquer fraquezas nas defesas do castelo que pudesse ter observado quando chegou aqui. E ele fez, concluiu Elara, com a voz monótona e inexpressiva. Os últimos vestígios de qualquer piedade filial murcharam e morreram. Ele fez isso, confirmou Kellen. Mas eles fizeram mais do que isso. Suas mentes estavam ocupadas com um único objetivo: recuperar a pedra angular de Espero. Eles acreditam que ela está escondida aqui. Elara ergueu os olhos do grimório que estivera estudando. A pedra angular? Os textos se referem a ela como uma lenda, um cristal de focalização de imenso poder. Não é nenhuma lenda, disse Kellen, caminhando até uma parte da biblioteca que sempre estivera lacrada, até mesmo para ela. Ele apoiou a mão na parede de pedra e, com um rangido baixo, uma parte da estante se retraiu, revelando uma câmara secreta.
Seus ancestrais eram espertos. Eles escondiam seus maiores tesouros à vista de todos. Ele a conduziu para dentro da pequena sala circular. No centro, sobre um pedestal de obsidiana, repousava um cristal. Era do tamanho de um coração humano e parecia absorver a luz, suas facetas rodopiando com uma galáxia capturada de energia esmeralda e prateada. Era a pedra angular Spero. Ela amplifica o poder do portador em 1000 vezes, explicou Kellen. Com isso, o Coven não só poderia abrir a prisão, como também comandar a entidade que a continha. Mas ela está ligada ao sangue de Spero. Só você pode tocá-la. As apostas tinham aumentado exponencialmente. Eles agora tinham algo que o Coven queria tanto quanto a queria. Os textos dizem que a pedra angular também pode ser usada para a adivinhação, disse Elara, com a mente a 1000, para ver o que está escondido. É perigoso, alertou Kellen. Olhar para dentro dele é como olhar para o coração de uma estrela. Pode te cegar ou te deixar louco. Precisamos saber o que eles estão planejando, insistiu ela, com um novo fogo nos olhos. O fogo de uma guerreira, não de uma vítima. Precisamos saber o que está acontecendo na mansão. Ele a estudou por um longo momento. Depois, assentiu lenta e deliberadamente. O risco é grande, mas o risco da ignorância é maior. Faremos isso juntos. Naquela noite, eles prepararam a câmara ritual. Kellen desenhou runas de proteção no chão com prata em pó, seus dedos longos surpreendentemente firmes. Elara, seguindo suas instruções, acendeu velas de cera de abelha e erva moura, e sua fumaça herbácea preencheu o ar. Ela se aproximou da pedra angular, com o coração disparado. Kellen estava atrás dela, um guardião silencioso e imponente. Coloque suas mãos sobre ela, ele instruiu. Não tente comandá-la. Abra-se para ela. Deixe que ela lhe mostre o que você precisa ver. Estarei aqui para puxá-la de volta se você for fundo demais. Ela respirou fundo e colocou as palmas das mãos na superfície fria e lisa do cristal. No momento em que sua pele fez contato, o mundo se dissolveu. Ela não estava mais no castelo. Era luz, energia, uma consciência à deriva num mar de verde e prata. Ela teve visões, a fundação de sua linhagem, a forja da pedra angular, a antiga guerra contra a entidade aprisionada. Viu sua mãe, jovem e aterrorizada, fugindo de seu lar ancestral, e viu o ancestral de Kellen, um vampiro de poder aterrorizante e porte nobre, ao lado da primeira bruxa Spero, não como inimigos, mas como aliados. Eles estavam unidos por um pacto, um juramento compartilhado para guardar a prisão. A visão mudou. Ela olhava para sua antiga casa, a mansão Valérios. Mas ela não estava mais apenas em decadência. Uma energia sombria e insidiosa pulsava dela, uma mancha visível de corrupção. Bruxas em vestes escuras moviam-se por seus corredores, com rostos pálidos e cruéis. Elas a estavam transformando em uma fortaleza, um campo de concentração. E no centro de tudo, no grande salão de baile, eles preparavam um grande ritual. Seu pai, Lorde Valério, estava entre eles, não como um aliado, mas como um cativo, seu rosto uma máscara de terror. Ele era a isca. Mas havia algo mais. O verdadeiro foco do ritual não era seu pai. Era um altar, e sobre esse altar jazia um único livro antigo, encadernado em couro, o diário de sua mãe. O choque da descoberta foi um golpe físico. O Coven não havia tomado conta apenas de sua casa. Eles haviam encontrado os pensamentos mais íntimos de sua mãe. Esta foi uma violação mais profunda do que qualquer invasão física. Uma nova figura entrou no salão de baile em sua visão. Uma mulher de beleza impressionante e poder terrível, com cabelos negros com mechas prateadas e olhos ardendo com o zelo de um fanático. As outras bruxas se curvaram diante dela. Esta era a líder delas. A mulher pegou o diário, com um sorriso cruel nos lábios. A menina virá atrás disso, disse ela, sua voz ecoando na mente vidente de Elara. A criança sentimental não conseguirá resistir. E quando o fizer, a armadilha será acionada.
Então a mulher ergueu os olhos, seu olhar penetrando a visão, atravessando o tempo e o espaço, e encarou Elara diretamente. Ela sorriu. Estou esperando por você, sobrinha. Sobrinha. A palavra era um fragmento de gelo na alma de Elara. A líder do Coven, o monstro que havia caçado sua mãe e agora a caçava, era sua tia, irmã de sua mãe. A revelação foi um cataclismo. A pedra angular brilhou com uma luz ofuscante, respondendo ao seu choque e horror. A conexão psíquica tornou-se um ataque. A malícia da tia, seu ódio, seu triunfo inundaram a mente de Elara. O poder era demais. O mundo se estilhaçou em 1.000.000 de pontos de luz, e ela se sentiu puxada para um vazio infinito e gritante. Assim que sua consciência começou a se esvair, ela sentiu uma presença poderosa e aterradora. Mãos fortes e frias agarraram seus ombros, puxando-a de volta do abismo. Kayley. Ele arrancou as mãos dela da pedra angular, rompendo a conexão. Elara desabou, ofegante, caindo sobre ele. A biblioteca voltou à existência ao seu redor, o cheiro de papel velho e cera de abelha como uma âncora bem-vinda para a realidade. Ela tremia incontrolavelmente, a única palavra da bruxa ecoando em sua mente. Sobrinha. O que você viu? Perguntou Kaylin, com a voz carregada de urgência enquanto a segurava firme. Elara engasgou, afastando-se dele, precisando de espaço para respirar. A líder. Ela é minha tia, irmã da minha mãe, Lyra. O rosto de Kaelen endureceu como uma máscara de pedra. De todas as possibilidades que ele havia considerado, esta não era uma delas. Traição familiar era um veneno puramente humano do qual ele aprendeu a desconfiar há muito tempo. Ela está com o diário da minha mãe, continuou Elara, com a voz adquirindo um tom perigoso de fúria. Ela está usando como isca, ela sabe que eu vou atrás dele. É uma armadilha, declarou Kaelen, com a voz baixa e ressonante de raiva. Uma armadilha descarada e arrogante. Eu não me importo, retrucou Elara, com os olhos brilhando com o fogo verde da pedra angular. Aquele diário é tudo o que me resta dela. Ela está corrompendo a memória dela. E ela usará a sua dor para destruí-la, retrucou ele, aproximando-se dela. Lyra sempre foi a mais radical das duas irmãs. Ela acreditava que a aliança dos Espero com a minha espécie era uma fraqueza, uma perversão do poder deles. Ela acredita que nós os traímos. Você fez isso? Perguntou Elara, a semente da dúvida plantada pelo olhar venenoso da tia começando a brotar. Seu ancestral traiu minha família? Não, disse Kaelen com a voz inequívoca. A aliança foi traída, mas não pela minha linhagem. Houve um cisma entre as bruxas de Espero. Lyra liderava uma facção que buscava tomar o poder da prisão para si. Sua mãe se opôs a ela. Na batalha que se seguiu, sua mãe foi forçada a fugir e a facção de Lyra foi dizimada. Ela vem reconstruindo sua força nas sombras desde então, alimentando um rancor secular e distorcendo a verdade para se encaixar em sua narrativa de vingança. Ele estava lhe dizendo a verdade, ela podia sentir. Mas a imagem do sorriso triunfante da tia, a violação da memória da mãe, eram um veneno potente. A confiança, construída entre eles tão recentemente e timidamente, começou a se romper sob a pressão. Ele a via como um trunfo estratégico a ser protegido. Ela via um pedaço de sua alma sendo mantido refém. Preciso voltar, disse ela, com a voz trêmula, numa mistura de raiva e tristeza. Preciso pegar aquele diário. Nós o recuperaremos, corrigiu Kaelen. Mas faremos isso nos nossos termos, não nos dela. Não cairemos na armadilha dela como cordeiros para o matadouro. Mas Elara não estava ouvindo. A dor era muito crua, o sentimento de violação muito profundo. Ela se sentia como um peão novamente, assim como se sentira como pai. A lógica de Kaelen, sua estratégia, parecia fria e indiferente à ferida emocional que havia sido aberta. Você não entende, ela sussurrou, virando-se para o outro lado. Você não consegue. Você viveu por 1000 anos. O que é uma lembrança para você? Para mim, é tudo.
A crise entre eles era um abismo de silêncio e incompreensão. Ele via uma garota imprudente e aflita, prestes a cometer um erro fatal. Ela via um imortal fria e insensível, incapaz de compreender a profundidade de sua dor humana. O ponto mais baixo veio algumas noites depois. Enquanto Kaelen estava fora, patrulhando o perímetro de suas terras em busca de sinais de infiltração do Polven, Elara tomou sua decisão. Alimentada por uma certeza desesperada e imprudente, ela decidiu que não podia esperar. Não podia deixá-lo planejar uma batalha meticulosa e estéril quando seu coração clamava por ação. Ela foi até a biblioteca, até a câmara secreta. Parou diante da pedra angular, com sua galáxia interna girando. Ela não a pegaria, sabia que não podia controlá-la, mas podia tomar emprestado um pouco de seu poder, o suficiente para lhe dar uma vantagem. Ela colocou as mãos sobre ele, com a intenção de extrair apenas uma faísca, mas o cristal, ainda ressoando com sua turbulência emocional, respondeu com uma inundação. Um poder bruto e avassalador a invadiu. Era demais, um rio caudaloso que transbordava. As luzes da biblioteca piscaram e se apagaram, mergulhando o castelo na escuridão. Era o sinal que Lyra estava esperando. O ataque não foi sutil. Foi um assalto em grande escala. Feitiços de destruição atingiram as antigas proteções do castelo, abalando as fundações. Cães sombrios, conjurados por pesadelos e malícia, invadiram o terreno, seus uivos ecoando na noite. Elara, cambaleando para longe da pedra angular, sabia que havia cometido um erro terrível. Ela não apenas alertou o inimigo sobre suas intenções, como também enfraqueceu as defesas do castelo com sua onda descontrolada de poder. Então, uma voz ecoou em sua mente, rompendo suas defesas. Era Lyra. Ele te abandonou, sobrinha. Ele te vê apenas como uma ferramenta, e você já não tem mais utilidade. Venha comigo, abrace sua verdadeira família, seu verdadeiro poder. A porta da câmara se abriu de repente, mas não era Kaelen. Era a própria Lyra, atravessando um portal cintilante de energia sombria, com duas de suas bruxas mais poderosas ao seu lado. Ela parecia exatamente como na visão, seu sorriso afiado e predatório. Que criança tola, disse Lyra, a voz transbordando de falsa piedade. Você realmente achou que ele se importava com você? Ele é um sanguessuga. Ele usa todo mundo. Sua mãe era fraca demais para perceber. Espero que você seja mais sábia. Elara tentou invocar sua magia, mas estava esgotada, exausta pela onda avassaladora da pedra angular. Ela estava indefesa. Lyra gesticulou e laços invisíveis envolveram Elara, levantando-a do chão. A pedra angular será minha, sibilou Lyra, com os olhos fixos no cristal brilhante. E você, minha querida sobrinha, abrirá o portal para mim. Você cumprirá o destino que nossa família sempre teve. Elara foi arrastada pelo portal, deixando a biblioteca na escuridão. Sua última visão foi a pedra angular, pulsando em seu pedestal, um testemunho silencioso de seu fracasso catastrófico. Ela não só não conseguiu recuperar o diário de sua mãe, como também perdeu a pedra angular, traíra a confiança de Kaelen e se entregara diretamente às mãos de seu inimigo. Estava sozinha, capturada e em seu momento mais desesperadora. De volta à mansão Valérios, a atmosfera estava carregada de uma energia triunfante e malévola. Elara foi jogada no porão frio e úmido, o mesmo lugar para onde fora enviada quando criança por pequenas transgressões. A ironia era amarga. Os laços invisíveis desapareceram e ela desabou no chão de pedra, a umidade penetrando em seu vestido fino. O desespero era um peso físico, sufocando seus pulmões. Lyra não falava com ela desde a chegada deles, deixando-a apodrecer em seu fracasso. Elara podia sentir o poder do Colven acima de suas cabeças, uma presença pulsante e corruptora que fazia as próprias pedras de seu antigo lar parecerem estranhas e hostis. Ela havia caído no jogo deles. Os avisos de Kaelen ecoavam em sua mente.
cada um deles uma nova revoltada na lâmina de sua própria insensatez. Os dias se transformaram em um crepúsculo de miséria. Ela recebia comida e água, mas ninguém falava com ela. Era uma ferramenta à espera de ser usada. No silêncio esmagador, foi forçada a confrontar a verdade. As palavras de Lyra, que haviam encontrado terreno fértil em sua dúvida aflita, agora soavam vazias. Ela via a tia não como uma libertadora, mas como uma tirana. A maneira como suas bruxas se moviam, com uma mistura de medo e fanatismo, dizia muito. Não era uma família, era um culto, preso pelo ódio avassalador de Lyra. Seus pensamentos se voltaram para Kaylin. Ela havia traído sua confiança, ignorado seus conselhos e trazido o desastre à sua porta. E então, ela se lembrava do olhar dele quando seu poder se manifestou pela primeira vez, não de ganância, mas de espanto. Ela se lembrava de seus ensinamentos pacientes, do respeito silencioso que havia crescido entre eles. Ele não a estava usando, ele a estava treinando. Ele a estava preparando para ser uma guardiã, assim como seus ancestrais. A narrativa de Lyra sobre a traição vampírica era uma mentira, uma fantasia distorcida para justificar sua própria sede de poder. Kaylin estava tentando manter o antigo pacto. Lyra foi quem o quebrou. Certa noite, a porta da adega rangeu ao se abrir. Não era uma bruxa com sua comida, era seu pai. Lord Valério parecia um fantasma, com suas roupas esfarrapadas, o rosto magro e marcado pelo terror. Ele colocou uma pequena tigela de sopa rala e um pedaço de pão amanhecido no chão. "Eles me disseram para trazer isso", ele murmurou, sem encará-la. "Por que você está ajudando-os?", Elara perguntou, sua voz desprovida de calor, preenchida apenas por um vazio cansado. "Não tenho escolha", sussurrou ele, finalmente olhando para ela. A vergonha em seus olhos era absoluta. "Eles me possuem, eles prometeram coisas." "E você acreditou neles", concluiu Elara, "assim como acreditou que poderia me vender para pagar suas dívidas." Ele estremeceu. "Elara, eu sinto muito." "A tristeza é uma moeda inútil", disse ela, citando um dos grimórios de espero que Kaylin lhe mostrara. As palavras pareciam certas, só a ação tem valor. O pai a encarou, a força estranha e implacável que substituía o medo que ele estava acostumado a ver. Viu uma filha que não reconheceu, uma mulher forjada num fogo que ele não conseguia compreender. "O que posso fazer?", ele perguntou, com a voz embargada. Uma ideia, desesperada e tênue, surgiu na mente de Elara. Ela estava fraca, sem magia, mas não era impotente. Kaylin lhe ensinara que a magia espero não se tratava apenas de força bruta, tratava-se de conexão, de guiar os fluxos de energia que já estavam presentes. "Há um medalhão", disse ela lentamente, escondido sob uma tábua solta no antigo quarto da minha mãe. Era dela. "É de prata, com um pardal gravado. Quero que você o traga para mim." "Um medalhão? Como isso vai ajudar?" "Apenas faça", ordenou ela, com a voz imbuída de um resquício de autoridade que ela começava a compreender. "É a única ação que terá algum valor agora." Ele hesitou, depois assentiu e saiu correndo. Era uma aposta arriscada. O medalhão em si não tinha poder algum, mas estava profundamente conectado à sua mãe e, portanto, à sua própria linhagem. Era uma âncora psíquica. Quando seu pai retornou horas depois, colocando a prata fria e familiar em sua mão, Elara esperou até ficar sozinha. Ela agarrou o medalhão, fechando os olhos. Não tentou usar magia. Simplesmente estendeu a mão com sua mente, sua vontade, sua própria essência. Despejou todo o seu arrependimento, seu pedido de desculpas, seu apelo desesperado por uma aliança renovada no medalhão. Imaginou Kaylin, seu rosto sombrio e sério, a biblioteca, o castelo. Enviou uma mensagem não de palavras, mas de puro sentimento, um sinal de esperança e determinação na escuridão opressiva. "Eu estava errado. Perdoe-me. Somos aliados. Ajude-me." Enquanto isso, Kaylin avançava pelo silêncio ferido de seu castelo. O ataque do Coven custara caro. Proteções foram destruídas,
pedras antigas rachadas. Mas o verdadeiro dano foi a perda de Elara e da pedra angular. Ele havia falhado. O peso desse fracasso foi maior do que qualquer século que ele já tivesse suportado. Ele havia rastreado a assinatura energética do portal, sabia onde a estava. Mas um ataque frontal a uma mansão, agora uma fortaleza sobrenaturalmente carregada, seria suicídio. Lyra já esperava por isso. Ele precisava de uma abordagem diferente. Ele estava parado na biblioteca em ruínas, quando sentiu um sinal tênue e puro, como um sino único e claro tocando em uma tempestade. Era ela. Era um chamado, mas era mais do que isso. Era um pedido de desculpas. Era uma declaração de lealdade. Era a centelha da mulher que ele vira em potencial. O resto de sua raiva e frustração evaporou, substituído por uma concentração fria e penetrante. Ela estava viva e lutava. Agora, ele também lutaria. Ele começou a se preparar. Tinha poucos aliados no mundo. Sua longa vida lhe ensinara a loucura da maioria das alianças. Mas havia algumas dívidas antigas a serem pagas. Ele enviou sua própria convocação psíquica, uma para um caçador aposentado e grisalho que lhe devia a vida, e outra para um metamorfo recluso que valorizava o equilíbrio acima de tudo. Eles não seriam um exército, mas seriam um bisturi, preciso e mortal. O confronto final começou sob a luz da lua nova. Lyra havia reunido seu coven no grande salão de baile. A pedra angular Espero estava no altar, seu poder sendo drenado para alimentar o ritual. Elara foi trazida do porão e acorrentada ao altar com laços de ferro encantado. O diário de sua mãe estava aberto ao lado da pedra angular. Esta noite, a dívida com a nossa família será paga, proclamou Lyra com a voz cheia de poder. O animal de pecimentos dos vampiros abrirá o portão, e nosso servo surgirá para purificar este mundo de sua espécie. Ela ergueu uma adaga cerimonial sobre Elara. Seu sangue, doado voluntariamente, é a chave, sobrinha. Mas como é improvável que você coopere, seu sangue, derramado em agonia, será suficiente. Simplesmente será mais sujo. Quando ela baixou a adaga, as grandes portas do salão de baile foram arremessadas para dentro, arrancadas de suas dobradiças por uma onda de força concussiva. Kaelin ficou ali, sua silhueta contra a noite, seus olhos ardendo com um fogo frio. Você não vai tocá-la, declarou ele, com a voz numa promessa mortal. Atrás dele, o caçador abriu fogo com uma besta, com suas flechas cravejadas de veneno de bruxa, enquanto o metamorfo fluía para dentro da sala na forma de uma pantera gigante, um borrão de músculos e garras negras. A batalha estava travada. O caos se instalou. Bruxas lançavam maldições, Kaelin se movia como um fantasma por entre as fileiras, e a pantera semeava terror e confusão. Em meio ao caos, uma pequena figura aterrorizada disparou em direção ao altar, Lorde Valérius. Ele tinha visto de tudo, sua filha acorrentada, o brilho de loucura nos olhos de Lyra, e finalmente entendeu o verdadeiro significado das palavras de Elara. Somente a ação tem valor. Ele se jogou em Lyra sem a menor esperança de machucá-la, mas simplesmente para atrapalhar. "Não!" gritou. "De novo não!" Lyra, furiosa com a interrupção, empurrou-o para o lado com um movimento rápido do pulso. Valério foi arremessado para o outro lado da sala, seu corpo batendo na parede de pedra com um estrondo nauseadondo. Ele caiu no chão, sua ação final uma tentativa desesperada, desajeitada e totalmente altruísta de redenção. Mas seu sacrifício deu a Elara a única coisa de que ela precisava. Um único segundo. Quando Lyra se virou para ela, Elara concentrou toda a sua força de vontade. Ela não estava acorrentada apenas por ferro, estava acorrentada por um feitiço entrelaçado no metal. Um feitiço que ela podia sentir, um feitiço que ela podia desfazer. Ela puxou, não com os músculos, mas com a magia. O ferro rangeu e com um estalo agudo, os elos encantados se estilhaçam. Elara estava livre.
Ela não correu. Ela se lançou em direção ao altar, não pelo diário, mas pela pedra angular. Quando seus dedos se fecharam em torno dele, o poder, puro e imaculado poder espero, invadiu-a. Mas desta vez, ela estava pronta. Ela não lutou contra isso. Ela o guiou, acolheu, tornou-se uma com ele. Lyra gritou de raiva e disparou um raio de energia negra contra ela. Elara ergueu a pedra angular e um escudo de luz esmeralda brilhante absorveu a explosão sem esforço. Este poder foi criado para a tutela, não para a vingança, disse Elara, com a voz amplificada pela pedra angular, ecoando com a autoridade de gerações. Ela não era mais a garota encolhida, era uma bruxa espero, em pleno domínio de seu direito de nascença. Ela estava entre Kaylin e Lyra, um farol de luz no salão caótico. Sua aliança com o vampiro agora era absoluta, uma fusão perfeita entre sua luz e a sombra dele. Agora, tia, declarou Elara. O confronto final não foi de espadas ou feitiços atirados através de uma sala. Foi uma batalha de vontades, centrada na pedra angular. Lyra, com o rosto contorcido por um século de ódio, tentou tomar o controle do poder do artefato, para direcioná-lo a seu propósito sombrio. Elara, ancorada pela presença constante de Kaylin, lutando para proteger seu flanco, manteve-se firme. Ela não tentou dominar a tia. Ela fez algo que ela jamais compreenderia. Ela lhe ofereceu a verdade. Ela empurrou sua própria consciência para a pedra angular e, com ela, as visões que tivera. Mostrou a Lyra a verdade do pacto original, a aliança, não a traição. Mostrou-lhe o ancestral em comum ao lado de Kaylin, não como inimigos, mas como parceiros. Mostrou-lhe como a ambição e o ódio de Lyra haviam sido o verdadeiro veneno que havia destruído a família. Por um instante, o ataque mental de Lyra vacilou, confusa por imagens que conflitavam com toda a sua visão de mundo. Naquele momento de hesitação, Elara agiu. Ela não a abateu. Ela não buscou vingança pela mãe, pelo pai ou por si mesma. Ela simplesmente a libertou. Com um último e concentrado pulso de poder da pedra angular, Elara cortou a conexão de Lyra com sua magia. Não foi um corte violento, mas um corte limpo e preciso. O poder bruto que Lyra havia exercido por tanto tempo, a energia corruptora que alimentava seu ódio, simplesmente desapareceu. Lyra cambaleou para trás, um suspiro escapou de seus lábios. O brilho ardente em seus olhos se apagou, substituído por um vazio perplexo. Ela não era mais uma feiticeira de imenso poder. Era apenas uma mulher, velha e consumida por um ódio que não tinha mais saída. Os membros restantes do Coven, vendo seu líder derrotado e a maré da batalha se voltar decisivamente contra eles, se dispersaram e fugiram noite adentro. A luta cessou. O salão de baile ficou em silêncio, tomado pelas consequências da batalha. Kaylin estava ao lado de Elara, com o olhar fixo nela, um respeito profundo e silencioso nos olhos. Elara caminhou até a casca da tia. Acabou, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Viva com o que você fez. Então ela se virou e foi embora, deixando Lyra à mercê do mundo mortal. Ela se ajoelhou ao lado do corpo do pai. Ele se fora. Em seus últimos momentos, ele havia encontrado uma coragem que lhe faltara a vida inteira. Ela sentiu uma pontada de tristeza, não pelo senhor que a traíra, mas pelo pai que, no fim, tentara salvá-la. Ela recuperou o diário da mãe do altar. Segurando-o, junto com a pedra angular, sentiu os fios do seu passado e futuro finalmente se entrelaçando. A mansão, aquela casa de fantasmas, era dela agora. Não por herança do pai, mas por direito de conquista e sacrifício. Meses se passaram. O mundo se instalou em uma nova e estranha paz. Elara, agora senhora da mansão Valérios, iniciou sua restauração. Com sua magia, ela trouxe os jardins de volta à vida, consertou as pedras em ruínas e baniu as sombras persistentes da corrupção do Coven. A casa não era mais uma prisão de memórias miseráveis, mas um santuário, a sede do novo guardião Espero. Seu relacionamento com Kaylin se transformou. A dinâmica de protetor e protegido desapareceu,
substituída por uma parceria entre iguais. Ele frequentemente aparecia ao anoitecer, não como um intruso ou um mestre, mas como um visitante, um conselheiro, um amigo. Eles passavam horas na biblioteca restaurada, estudando os textos antigos, não como professor e aluno, mas como colegas, compartilhando o fardo e o dever que seus ancestrais lhes haviam transmitido. O pacto foi renovado, não em sangue ou magia, mas em respeito mútuo e confiança arduamente conquistada. Certa noite, Elara estava na sacada alta com vista para o vale, segurando a pedra angular frouxamente na mão. Ela não mais ardia com energia indomável, mas pulsava com uma luz suave e constante, em sintonia com as batidas do seu coração. A terra estava se curando, e ela também. Kaylen apareceu ao lado dela, uma presença familiar e silenciosa. Por um longo tempo, ficaram em silêncio, observando os últimos vestígios do pôr do sol pintarem as nuvens em tons de violeta e rosa. O amanhecer está chegando, Elara disse suavemente. Sim, respondeu Kaylen, com a voz um murmúrio baixo. Ele não se moveu para ir embora. Simplesmente ficou ao lado dela, uma criatura da noite se preparando para testemunhar o nascer do sol. As velhas regras, as velhas inimizades, não pareciam mais se aplicar a eles. Estavam criando algo novo. Quando os primeiros raios dourados de sol atingiram o topo das montanhas, não o queimaram, inundaram-no, e a ela, banhando-os a ambos com uma luz suave e promissora. Ele olhou para ela e ela para ele, uma compreensão silenciosa pairando entre eles. A batalha havia terminado, mas a vigília deles apenas começaram, juntos.